se encontra conosco nesta noite, na certeza de que este culto há de ser uma bênção para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida da sua família. Queremos muito que tudo que vier a acontecer aqui faça bem ao seu coração, à sua alma, porque é o que nós desejamos para você. E damos as boas-vindas aos nossos visitantes e nós vamos iniciar, como sempre fazemos, com uma música de chamada de adoração. Enquanto essa música estiver tocando, louve a Deus em espírito, entenda que você está na casa do Senhor e aqui você vai prestar um culto. Esqueça problemas laterais, problemas lá de fora, coisas que você vai ter que resolver essa semana. Neste momento, concentre a sua atenção, elevando seus pensamentos ao trono da graça de Deus. Nós vamos então começar o nosso culto. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe mais uma vez aqui à sua santa casa, para que nós juntos possamos louvá-lo, bendizê-lo, na beleza da sua santidade. Amém? Vamos ficar de pé para a gente cantar essa música. Essa música diz assim: louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Responde. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louve, igreja. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e digno de louvor.
pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana mais uma vez. Hosana, igreja. Hosana, Hosana, ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida mais uma vez. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana. Grande igreja, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Ele é bem-vindo no nosso reino. Por isso nós dizemos Hosana, Hosana ao nosso Rei. Vamos dizer isso A mais última uma vez. vez. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Irmãos, nós vamos ler um texto bíblico que eu acho muito significativo. Eu queria que os irmãos lessem com muita atenção. Romanos 12. Romanos 12, os 2 primeiros versículos. Palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. É uma carta que ele escreve aos irmãos instalados em Roma. E ele escreve esta mensagem que eu acho muito forte. Ele faz um rogo. É como se você dissesse assim: pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, fazendo um apelo. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos convidar as crianças. Quantas crianças tem aí? Eu não sei quantas tem aqui. Para vir aqui com a irmã Juliana, que vai lá para a salinha das crianças. Só tem esse menininho hoje, tem a menininha lá, depois ver se ela vai, né? Muito bem. Se tiver alguma criança, está aí, está chegando mais uma criança ali, Rose, Dedessa. Dedessa, Rose. Estou falando o nome da minha neta. Pois bem, então, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo culto infantil que vai ter, agradecendo pela criança que está aqui, outros que vão chegar, e pedir a Deus a bênção para este culto. Porque, irmão, não estamos aqui como quem vai a um shopping passear, não estamos aqui como quem vai assistir um jogo de futebol, estamos aqui para um momento de introspecção, de adoração, de louvor ao Deus que criou o céu e a terra, e que nos sustenta, e nele, como diz Paulo, nos movemos e existimos. Ele é tudo para nós, amém, irmãos? É esse Deus que nós estamos querendo oferecer a Ele, este culto. Portanto, lembre-se disso, pense nisso durante toda esta noite. Tudo que você ouvir aqui é Deus mandando para você uma mensagem, tá bom? Ó Deus e Pai, pedimos a Tua bênção para o culto desta noite. Ele não é para outra pessoa, outro ser, a não ser para Ti, Senhor, que és o nosso Deus. Queremos Te prestar um culto com inteligência, com razão. A emoção
mas dominada pela razão. Queremos um culto que seja verdadeiramente agradável a Ti. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos dominar nesta noite. Que tudo que venha a acontecer aqui tenha o selo da Tua presença, a marca do Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes ao pregador, ao Teu servo, pastor Deusimar, que vai pregar a Tua palavra, que ele mais uma vez, como foi ontem e ele hoje, seja ungido por Ti, para nos trazer um recado abençoador para todos nós, segundo a Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes agora o culto infantil. A irmã Juliana vai estar ali com as crianças, que ela possa também ser abençoada por Ti para abençoar essas vidas infantis. Pedimos a Tua graça sobre nós na continuação deste culto e o perdão para os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém? Agora é um momento de adoração. A Bíblia fala que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que guerreia por nós. Ele é poderoso nas batalhas. E por isso que a gente vai cantar esse hino com bastante alegria e ousadia, dizendo: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o seu santo nome. Fique à vontade. Se você quiser sentar, pode sentar. Se quiser ficar de pé, fica de pé. Adorem. É importante que seu coração esteja voltado ao nosso Deus. Te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei, o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. La 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 la. Hey! La 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 la. Jesus! La 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 la. Senhor! La 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 la. Vamos cantar isso mais uma vez. Ele merece, o nosso Deus. Esse foi um ensaio, né? A gente vai cantar um pouquinho mais rápido. E aí foi só um ensaio para relembrar aos irmãos que vocês sabiam esse cântico, viu? Faz muito tempo que a gente não canta ele. As palmas louvam ao Senhor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome.
da glória, o Senhor forte, poderoso Senhor. Ele é poderoso nas batalhas, Ele é o que guerreia por nós, Ele está à nossa frente, Ele nos cuida na nossa entrada, na nossa saída, por isso a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. O próximo hino diz: amo o Senhor, meu Salvador. E é o nosso desejo tê-lo bem junto a nós. E a sua promessa é que Ele não nos deixaria num só momento na nossa vida, sempre estaria ao nosso lado. Por isso que nós devemos viver para Ele, pensar nele. Por isso nós estamos aqui. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer. Então diga isso. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Mais uma vez. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Que esse seja o seu desejo, viver para o Senhor. Vamos dizer isso mais uma vez: viver para ti e pensar só em ti. viver para ti, pensar só Vamos em romper com as ti, barreiras que nos prendem com as ainda aqui. barreiras do mundo aqui. Vamos voar com o nosso Pai nas asas da fé. Nas asas da Que cada um daqui possa ser revestido da glória do Senhor. de glória e poder. Amo o Senhor. Amém. Irmão, podem sentar, por favor. Os da rede. Pastor Deusmar já pode vir aqui à frente, porque eu vou apresentar os visitantes. É bom que você esteja de frente aí para ver os visitantes. Os nossos irmãos de música vão voltar. A irmã Áurea vai cantar daqui a pouco, né? Antes da mensagem. E os demais são visitantes, alguns são já costumeiramente visitantes. O nosso abraço, nossas boas-vindas, carinhosa. É muito bom ter vocês aqui hoje. E nós vamos nos preparar para a pregação da palavra. O pastor Deusmar, meu colega e amigo de longas datas.
está falando longas datas aí, a gente pode explorar aqui também, né? Pois bem, eu sou mais velho que ele, 45 anos. Não parece, mas viu? Verdade. Só 5, é? Pois é, eu estou com 75. Você está com 70? Então estamos iguais. Pois é. E aí a gente tem uma amizade longa de prática de futebol, dos acampamentos, dos encontros de pastores. E eu tenho muita alegria na amizade dele e a sua digníssima esposa que está aqui conosco, a Tecília, né? Onde é que ela está? Fica em pé mais uma vez, para quem não veio ontem e não conheceu. Pronto, a esposa dele está aí, certo? Enfim, apresentados todos aqui, o pastor Deusimar vai nos trazer mais uma vez a mensagem, desde já o agradecimento da igreja, o pastor, representando a igreja, pela sua disposição de vir nos ajudar neste momento evangelístico por parte da nossa igreja. Nós vamos... Você quer ler o texto primeiro e a música especial, ou deixa a música cantar e você? Então, a irmã Áurea vai louvar ao Senhor com a música especial em preparação para a mensagem. Depois o pastor Deusimar tem a oportunidade para usar o tempo que Deus determinar para você e, acima de tudo, sentir-se à vontade neste púlpito, como se estivesse na sua igreja, Igreja Batista da Aldeota. Há poucos dias, nossa família, especialmente, em particular, né, tem atravessado por algumas dificuldades de saúde e a gente sofre muito quando nossos familiares ou a gente adoece, né? Eu costumo dizer que pode vir problema financeiro, eu não me importo, mas na hora que adoece eu fico em apuros, né? Mas essa música que eu vou cantar, ela é o relato, né, verdadeiro do que a gente passou esses dias e que o Senhor nos deu a vitória. Se você conhece, canta comigo, tá? E faz dessa letra também o teu viver. Confia no Senhor, que Ele vai te ajudar a superar e a passar por esses obstáculos, cantando e orando. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças
nem cura, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, tudo para os que nele creem. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Não há ferrolhos, nem portas que fiquem de pé diante de nós. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Louvado seja Deus. Ouvir a voz da irmã Áurea Lúcia é uma inspiração. Não que ela tenha tanta idade, mas quantas vezes convidamos para louvar a Deus por conta das mensagens e mais ainda pela soma entre a bela mensagem cantada e a sua voz, minha irmã. Que Deus continue lhe abençoando e lhe conservando assim. Mas boa noite, amados irmãos. Só que hoje eu quero dar uma boa noite diferente a você que está nos visitando. Eu e você, visitante, somos especiais. Eu também sou visitante, embora seja da família. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. E sabe, eu gostaria de esquecer agora aqui os crentes que aqui estão. Na medida do possível, eu vou me preocupar hoje com você. Eu gostaria que você atentasse com muita diligência para as colocações que eu vou fazer aqui. Porque com toda certeza, estas colocações serão regedoras para a sua vida, daqui e do além. Eu estava até examinando ali a letra de um dos cânticos que nós cantamos aqui. Embora eu entenda a intenção do escritor sacro, mas ele diz assim: Deus não está preocupado com o que você fez. E está sim. Eu vou contraditar aqui, nem que seja perifericamente. Deus está preocupado com o que você fez e com o que você faz, sim. Tanto está que Ele não desiste de você, mas Ele está muito preocupado. Sabe por que está preocupado? Porque Ele sabe o dia que você vai partir para a eternidade. A gente ora para que demore 200 anos, mas pode ser amanhã, pode ser hoje. Então Ele está preocupado sim com o que você faz, com o que você fez e com o que você pensa, e principalmente como está a sua vida nesse presente momento. Dentre vários livros do Dr. Oswald Smith, que eu vou chamar de pastor, porque também ele era pastor da Igreja do Povo, Toronto, Canadá, que já está na glória. Ele escreveu, acredito que uns 50 livros. Eu tenho vários dele. Dentre eles tem Céu, o país que eu mais amo. E neste livro, ele conta uma experiência vivida por ele, na Igreja do Povo, igreja pastoreada por ele por muitos anos. Ele diz que começou a pregação do Evangelho falando exatamente nessa proposta de Jesus
embora relutantemente, ele enfrentou a cruz. Por que relutantemente? Porque ele pediu a Deus: Pai, tudo, menos a cruz. Dá para tirá-la da minha caminhada? Aí Deus disse assim: não dá, meu filho. Porque é na cruz onde tu vais pagar o preço do resgate das almas dos homens e das mulheres. Se eu tirar a cruz da tua vida, meu filho, todos perder-se-ão. O inferno ficará lotado com todos, inclusive a peça principal que é nossa, a peça humana. Não dá. Aí Jesus, diante deste não de Deus, ele disse: então seja feita a tua vontade, e foi a cruz do Calvário. E ali ele realizou exatamente o pagamento da nossa salvação. A nossa salvação, ela é de graça, porque já foi pago. Mas ela não é de graça. Hoje, eu a tenho absolutamente de graça, porque já foi feito o pagamento. A expressão que Marcos, o evangelista Marcos, traduz de forma etimológica, que é a expressão tetelestai, do grego, que significa: está tudo pago, tudo liquidado, não tem resto. Foi a última expressão, palavra proferida por Jesus na cruz. Tetelestai. E diz a Bíblia, quando ele diz tetelestai, ele pendeu a cabeça e morreu. Tudo pago. Agora é só receber, mas tem que receber. Por esta razão, ele pregando isso, ele observou que na porta do templo tinha uma jovem, aparentando seus 20 a 25 anos, e ele aqui pregando, ele observou que várias pessoas, vários irmãos da igreja foram lá na tentativa de oferecer um espaço para ela sentar e ficar bem tranquilo, tá? E ela relutantemente preferiu ficar em pé do início ao fim do culto e da pregação dele. Ele pregou e, segundo a própria história dele, ele era desses pregadores que demorava. Alguns livros, por exemplo, dele, são as pregações dele, bem longas. E ele pregou, e até o final ele fez o apelo, e aqui ele trabalhando, ele até insistiu, coisa que não era muito costumeiro nele. Ele insistiu porque ele viu que aquela moça, aquela senhora estava atentamente ouvindo as suas colocações, de tal forma que para ele nenhuma dúvida ficou quanto à sua situação eternal. E mesmo insistindo no apelo, ele diz no seu livro que a moça não entregou a sua vida a Jesus. E como é de costume, os pastores geralmente são os últimos a sair da igreja, né? Fica ali conversando, sempre tem um que conversa aqui, conversa ali, pastor tal, etc., e assim vai. E ele demorou. Ao voltar para a sua residência, pegou seu carro, na primeira curva ele observou uma pequena multidão que estava ali encostado de um ônibus. E ele, curiosamente, encostou seu carro, se aproximou para ver do que se tratava, e tinha uma pessoa debaixo, presa nas rodas daquele ônibus. E ele se aproximou e olhou e viu que era aquela moça que minutos antes estava em pé na porta do templo da sua igreja, ouvindo a mensagem do evangelho. E ele se aproximou e disse assim: tanta oportunidade Deus lhe deu hoje, porque Ele se importa com você. Você não quis, agora nenhuma chance você terá. Ele, assim como que balbuciando com ele mesmo, e saiu dali lamentando, e ele passou exatamente esse episódio para um dos seus livros, O Céu, o País que eu mais amo. Eu gostaria, amada igreja e diletos visitantes, de compartilhar esse texto que hoje Deus separou para você. Eu vou tentar aqui ser o mais didático possível para facilitar a sua compreensão. Ontem nós trabalhamos aqui o que o ser humano tem por dentro e o que ele precisa fazer para vencer estes inimigos que tem dentro dele.
E esses inimigos são eles quem produzem todos os malefícios que nós encontramos aí nos corredores da nossa sociedade e até nos corredores da nossa própria casa. É uma história contada por Jesus. Ninguém contou esta parábola, só Jesus. Porque ninguém tinha condições de contar esta parábola senão Jesus. Porque nesta parábola Jesus conta aquilo que ele criou, que ele construiu. E só ele sabe o que é que está na eternidade, porque nós sabemos, eu sei, porque eu creio na inerrante palavra de Deus, o que está aqui, mas eu sei, porque alguém está me dizendo como é, mas nunca estive lá, para provar o que de fato é o céu ou o inferno. E nesta parábola que ficou registrada em Lucas capítulo 16, chamada a parábola do rico e do Lázaro. Olha a cabeça divina de Jesus. Pegou os dois polos sociais, o rico e o pobre, as duas situações, para mostrar que não é a nossa condição social, a nossa condição humana, que vai nos levar para o céu ou para a perdição eterna. Não é isto. Ele traçou todas as coisas para que o ser humano, o homem e a mulher, desfrute da eternidade criada por ele e para nós, porque ele não precisa de eternidade, porque eterno ele é, mas para nós, para mim. E como ele sabia da rebeldia de um anjo que ele criara para ser assim, uma espécie de dominador, ele também criou um lugar, e a Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos, pura e simplesmente. Porém, tem uma observação bíblica que diz assim: Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos e para toda e qualquer pessoa que rejeita a Cristo como seu Salvador. Aí o caldo engrossa, porque aí entra eu e você. Nós entramos nesse contexto. Ele não tinha intenção de fazer isto. Ele fez porque, se eu não quero obedecer a Deus aqui, por que que ele vai me aceitar na eternidade com ele? Se eu não me dou bem aqui, que eu tenho tudo quanto preciso para isso, eu também não me darei bem com ele na eternidade, porque lá não tem fim. Tá bom, você não me quer, eu vou preparar um lugarzinho também para você. E criou esse lugar. Por isso que a Bíblia diz que quem a pessoa, o ser humano, o homem e a mulher, a alma do ser humano, do homem ou da mulher que forem para a perdição eterna, não vai ter conforto, porque não foi feito para o ser humano. Não sei quantos aqui conhecem o Rio de Janeiro, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, quando está pegando o trem, principalmente na Baixada Fluminense. Do jeito que você entra, você nem precisa andar, o povo leva. E é tão cheio, que do jeito que você entra, você fica. É a comparação que os teólogos fazem do inferno. O inferno não é lugar de conforto. Aliás, a Bíblia diz que é um lugar tão terrível que quem para lá for, passa dia e noite sentindo dores, como gemidos inexprimíveis. O bicho não morre. E nesta parábola que Jesus traz para nós, em Lucas, repito, capítulo 16, que eu vou ler aqui o texto para você, bem atentamente prestar atenção. Eu não vou ser prolixo, não vou falar muito, porque eu quero que você entenda. Eu quero que você decida, mas isto fica com você. Pode ficar tranquilo, esta igreja, por exemplo, está orando por você. Aliás, os crentes em todo mundo está sempre orando. Você sabe por que você ainda está vivo? Porque as igrejas, os crentes, Deus, dá mais uma oportunidade, dá mais uma oportunidade, dá mais uma oportunidade. Aí ele vai esticando o tempo, porque só ele pode fazer isso. Um certo homem estava condenado à morte, e este homem disse assim: dá-me uma chance. Ele disse: vou te dar uma chance, vou te dar mais 15 anos de vida. Ele pode fazer isso, ele é o dono aliás, ele não é o dono da vida, ele é a vida. E deu mais 15 anos. E quando ele disse: vou dar mais 15 anos para você consertar a sua vida, porque eu me importo com você. Se você soubesse o quanto Jesus está preocupado, se importando, do ponto de vista aqui, se importando com você,
você sairia daqui saltitantemente louvando e agradecendo esse Jesus pelo que ele fez por você na cruz do Calvário. Ele não fez sob pressão. Ele mesmo disse: eu dou a minha vida por ti. Ele se importa com você. E nesta parábola, preste bem atenção, eu vou ler bem calmamente, capítulo 16 de Lucas, eu acho que vai aparecer aí, né? Vai aparecer. Eu vou ler aqui na minha Bíblia aqui, mas pode acompanhar ali, tá? A leitura começa no verso 19 do capítulo 16 de Lucas. Eu procurando aqui em 16 de João. Diz exatamente assim. Começando no verso 19. Lá vai. O cabeçalho é o rico e o mendigo, que era exatamente o pobre. O texto bíblico, cabeçalho não é texto bíblico, o texto bíblico é a partir de agora. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. O cara tinha dinheiro. Porque púrpura e linho finíssimo naquela época não era para qualquer, me permita aqui o popular, tá? Não era para qualquer pé rapado, não. Era para quem era bem calçado financeiramente. Então, Jesus começa aqui a mostrar o auge exatamente daquele que vive adorando essas questões sociais. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Se você encontrar ali alguma palavra diferente do que eu estou proferindo, pode ter certeza, são palavras sinonimais, tá? Não muda a essência do texto. Verso 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Veja que choque, que contradição. Um que não sabia onde colocar tantos bens, outro que não sabia onde pedir esmola, porque o texto diz que ele ficava boquiaberto, embaixo da mesa, esperando as migalhas, aquela casquinha de pão. Você pega aquele pãozinho bem quentinho, assim, no café da tarde, você dá uma apertadinha, não cai assim aquelas casquinhas de pão, aqueles pedacinhos, aqueles pedacinhos, fiapinho de pão. Pois bem, ele estava querendo aquilo. Não está dizendo que ele comeu, ele desejou aquilo porque não tinha outra coisa para comer. O verso 20. Aí vem o verso 21. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber. Veja que situação social deste homem. Para a gente dizer que ele era pobre, a gente tinha que pedir licença à palavra pobre. Aí vem o verso 22. E aconteceu, aí vem aqui uma coisa que eu quero chamar mais ainda a sua atenção. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para junto de Abraão, e também morreu o rico. A morte não é só para o miserável. A morte não é só para o pobre. A morte também é para o rico. A morte não é só para o branco, para o preto, a morte é para todos. A morte não é só para os grandes e pequenos, a morte é para todos. A morte nem quer saber que cara você tem. E eu costumo dizer que cada um de nós temos a minha está aqui no bolso, ó. Está aqui no bolso. Ela só vai sair do bolso quando Deus disser o seguinte: pode sair, chegou a hora dele. Está na Bíblia isso, viu? Está na Bíblia isso. E eu falei para vocês ontem, Deus tem a senha, é a buzininha dele. No dia que ele tocar, a buzininha diz assim, ó: Deusimar, vem para cá que aqui é muito melhor. Aí não tem lágrima, não tem socorro, não tem nada que me segure, porque ele é a vida. E ele sabe por que faz isso. Então morreu o mendigo e foi sepultado, levado pelos anjos para junto de Abraão. E morreu também o rico. E o rico foi para onde? Essa expressão aqui é Quebec, que é embaixo. Que coisa rica. O mendigo morreu não é porque ele era mendigo, porque ele era miserável, era porque ele era temente a Deus. E aqui nós vamos encontrar nesta parábola isto bem explicitado. Um subiu e o outro desceu. É a situação do ser humano. Porque subiu, porque entende-se que, embora seja eternal, o céu é para cima e o inferno é para baixo. E ele foi sepultado. Aí vem o verso 23.
no inferno, estando em tormento, inferno não tem conforto, não tem água fresca, aliás, nem quente, nem suja, porque ele estando no inferno, ele viu, porque quando nós partimos daqui, nós não vamos viver em estado de inconsciência não, senhores, absolutamente consciente. Esta parábola é muito clara quanto a isso. Quem tem a consciência nesse corpo agora que está possuindo essa essência, tanto é que se eu morrer daqui a pouquinho, vocês vão pedir que eu grite, que eu fale, e eu não vou nem ouvir a voz de vocês. Então ele, verso 23, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão, que representa aqui a figura de Deus, e Lázaro junto dele. Então ele gritando diz, Pai Abraão, Pai Abraão. Então há uma consciência dessas situações. Jesus está dizendo aqui que isso aqui não é ficção, não é fictício, são coisas reais. E você precisa atentar para isso, e eu disse ontem, por exemplo, se tudo isso aqui não passa de uma palhaçada, de alguma coisa, como muitos dizem, é tinta e papel, ok, você só está gastando alguns minutos aqui conosco, o que não deixa de ser bom, não vai afetar nada em sua vida. O problema é que se isso for verdade, aí, e você não atentar, você está ferrado. Me permite aqui o termo, está ferrado. Se for verdade, você está ferrado. Se não for verdade, gastar uma hora, a gente gasta 1h30, 2 horas assistindo jogo de futebol e tantas outras coisas, e a gente nem fica só um pouquinho mais velho, mas não perde quase nada. Mas aqui perde, porque isso aqui são coisas eternais. Aí vem o verso 24. Observem bem. Vou repetir o 23. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, diz, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, estado de consciência nítido, e mande que Lázaro, não era ele não estava pedindo favor a Abraão, pedindo que Abraão mandasse a Lázaro trazer, sabe o que, senhores e senhoras, apenas o dedinho molhado para refrescar a sua língua, que ele diz aqui, ó, que eu estou em tormento. Aí vem algo muito importante. Mande a Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Aí vem o verso 25. Mas Abraão disse, filho, que atenção, senhores, é aqui que eu quero que você reflita. Ele disse assim, não, filho, não, eu quero que você se lembre, verso 25, que você teve tudo quanto precisou enquanto vivo na terra. Veja o verso 25. Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto este só males. Verso 25. Aí ele diz, agora ele está sendo consolado e você atormentado. Aí o verso 26 diz assim, e além de tudo, mesmo que eu quisesse, não poderia, porque existe um abismo intransponível nos separando. Senhores, a sentença de Deus é algo que precisa ser levado a sério. Existe algo, verso 20, terminando 25, né, um abismo intransponível que nos separa, de tal forma que você querendo vir de lá para cá, agora não pode, nem daqui para lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado, quando diz homem é genericamente, ao homem e à mulher está ordenado a morrer uma só vez. E o texto completa, e vem depois disso o juízo. É aqui. Está aqui o juízo. Não tem segunda chance, senhores, por isso que ele se importa com você. Não tem recuperação, senhores, é aqui e agora, é enquanto o fôlego da vida está batendo, a sua consciência, a sua razão, a sua emoção, a sua vida, ou é agora ou poderá ser nunca mais. Mas para aqui, para nada. Vou repetir o 25. Estou dando um castigo em você, né? O meu engenheiro de som. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, e enquanto Lázaro só teve males. Agora a coisa virou o contrário. Ele está sendo consolado aqui, enquanto você está sendo atormentado. E além de tudo, 26, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá passar para cá. Aí, senhores, entra agora aqui uma situação, até para nós crentes também,
Porque o estado de consciência dele, sabendo agora conscientemente que estava perdido, que a eternidade seria, a perdição eterna seria o seu berço eterno, não teria mais como de lá sair, houve uma compreensão total, aí ele se lembra que teve família. Mostra que o estado eternal é um estado de consciência. Ele diz assim, verso 27, né? Então o rico diz: Pai Abraão, eu peço que tu mandes Lázaro lá na minha casa. Ele sabia que não podia mais sair de lá. A sentença eterna é sentença eterna mesmo. Não tem essa história de depois de 6 anos, 10 anos, tem liberdade provisória. Não tem, na eternidade não tem liberdade provisória. A eternidade, já diz, a eternidade. Vai passar a eternidade num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, e lá o bicho não morre. Ou seja, é eterno. Aí ele diz assim, Pai Abraão, 27, pede a Lázaro para ir lá na minha casa, porque eu tenho pai, mãe e irmãos. Atenção, tá? E eu não quero que eles venham para este lugar. Olha, senhores, eu sempre disse, participei do congresso de evangelismo mundial na primeira igreja batista de Niterói, e não esqueço, aliás, eu tenho, pastor Nazareno, um caderno quase todo escrito, que eu sou muito de escrever, eu sempre fui muito de escrever. Eu, quando ainda estudo, eu nem olho para o professor, eu fico antenado e só tomando as anotações. Jack Stanton, o nome do pregador. Ele contou uma história interessante, ele disse assim, eu gostaria que Deus permitisse que cada pessoa que entrega a vida a Jesus passasse 1 minuto no inferno. E eu duvido, dizia ele naquela ocasião, que se aquela pessoa que aceitou a Cristo como seu Salvador, já tem consciência absoluta da sua salvação, se passar 1 minuto, 1 dia, 1 hora no inferno, vai sair de lá brigando e fazendo o que possível for, para que ninguém vá para aquele lugar. Porque vai ter experiência in loco da situação eterna. Guardei isso. Olha, eu era quase menino. Pastoreava ainda a primeira igreja do meu ministério, lá em Barra do Piraí. Se os crentes... mas não precisa ir lá, basta ver o que está escrito aqui. O problema é crer no que está escrito aqui. Esta é a questão. Porque hoje está assim uma coisa muito relativa no que diz respeito, a Bíblia diz ou não diz, não dá para a gente dar uma ajeitadinha, já tem pastores famosos aí querendo fazer reparos na Bíblia, é um infeliz sem sorte, isso é uma expressão antiga que minha mãe usava muito isso, já infeliz é sem sorte, né? Querem mudar a Bíblia, está errado isso aqui, está errado. Vamos fazer uma emenda aí, um aditivo aí, para a gente ver se consegue aceitar algumas coisas que nós queremos. Aí a Bíblia diz assim, maldito aquele que tirar ou acrescentar, qualquer que seja o ponto nesta palavra, as pragas apocalípticas recairão sobre tal pessoa. Aí vem, está ferrado, também. Pois bem, manda Lázaro ir lá na casa de meu pai, para que ele avise os meus irmãos. Aí vem, viu, senhores? Aí vem. Aí pai Abraão disse assim, não precisa, porque quem chega aqui também na eternidade não vai mais sair daqui, não. Quem é que vai querer sair do céu? Eu li até um artigo interessante, meu colega, uma crítica, né, desse escritor, se referindo a Lázaro, aquele que foi ressuscitado. Ele diz assim, Lázaro deve ter chegado para Jesus, mestre, por que tu fizeste isso, mestre? Eu já estava lá, tu me trouxeste para cá de novo, passar fome, necessidade, para que tu fizeste isto? Jesus tinha um plano e ele entendeu, não. Quantos judeus entregaram a vida a Jesus naquele ato ressurreto de Lázaro? Aí, pai Abraão diz assim, não precisa não. Lá eles têm Moisés e os profetas. Sabe o que é isso aqui? A lei e a graça. Isso que estamos passando para você. Isso que estamos passando para você é a graça, que está pautada, montada na lei. Tem Moisés e os profetas. O que é que ele diz mais no texto? Que eles ouçam, assim como você não quis ouvir.
Então, o que nós estamos fazendo aqui é algo que mostra que Ele se importa com você, sim. Ele foi à cruz do Calvário e Ele disse assim: quando eu for levantado, olha, presta atenção, quando eu for levantado na cruz, todos atraireis a mim, porém, só será salvo quem aceitar a minha morte substitutiva. Isaías apresenta esse tino teológico. Por que substitutiva? Porque ele morreu no meu lugar. E ele fez a melhor das trocas. Ele foi para o meu lugar e eu fui para o lugar. Sabe por que é que Deus nos abençoa, senhores crentes? Deus, quando olha para mim, Ele não vê o Deus Imar, esse 1,70 m. Ele não vê isso aqui não, Ele vê o Filho dele em mim. Por que que Deus imprensou Jesus na cruz? Por quê? Porque quando Deus olhou para a cruz, Ele não viu Jesus, Ele viu eu e você. Tanto é que Stanley Jones, ele fazendo uma exegese desse texto, eu não consigo entender por que que Jesus disse: Pai, por que tu me abandonaste? Porque Ele resolveu ficar no meu lugar. E porque Ele ficou no meu lugar, e aquele lugar era da morte por causa do pecado, Ele teve que morrer para dar a oportunidade de vida para nós. E a maioria dos homens e das mulheres fazem Deus, ou da sua palavra, vamos lá, aquela expressão, ouvido de mercador. Entra aqui, sai aqui, sem mexer com a essência da vida. Tem Moisés e os profetas, ouçam. Aí sabe o que ele disse? Ele disse assim, que texto fantástico. Não, pai Abraão, mas se alguém ressuscitar for para lá, interessante, é tão interessante isso. Eu assisti uma época aí, aquele programa do Silvio Santos, não sei se ainda tem, né? Não sei se era Ivo Holanda, sei lá. Eu sei que ele se fez de morto, estava num caixão, cheio de flor, tal, etc. E as pessoas servindo cafezinho, salgadinho, etc. Cheio de gente. Aí, de repente, ele estica a mão assim para pegar um salgado. Meus irmãos, era gente correndo tudo quanto era lugar. Eu me pergunto, por que ter medo, hein? Por que ter medo do cemitério? Lá não tem assaltante, parte do princípio que não tem assaltante, ninguém vai me fazer mal. Eu posso até chegar lá e colocar meu dinheiro, ninguém vai roubar. Sabe o que é isso? É estar desprovido da verdade bíblica desse livro inerrante. Era um negócio sério. E ele disse assim, se ele for, eles vão se converter. Sabe o que é que o pai Abraão, que representa Deus, disse? Não. Você está enganado. Você está enganado. Mesmo que isso fosse possível, ele já anula essa possibilidade. Mesmo que isso fosse possível, eles iriam agir como eles agem, como você agiu. Você quer ver uma coisa? É provável, tá? É provável que você que aqui está hoje já deve ter ouvido quantas mensagens, quantas pessoas ele apresentando João 3,16, analisando com você o plano de salvação. É provável, porque é muito difícil hoje alguém não se esbarrar, no rádio, na televisão. É verdade que tem muita coisa que entorta o evangelho, é verdade. Tem muita coisa em rádio e televisão que entorta o evangelho, fala de tudo, menos da essência do evangelho. Mas lê João 3,16, Deus lhe amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho. Não é possível que a gente não consiga entender, pelo menos didaticamente, o que está escrito aqui. E hoje, Ele se importa tanto com você, que Ele separou essa noite, neste lugar, sendo já alimentado pelas mensagens musicais, sendo bem recebido, e depois você pode até tomar, um chazinho, um cafezinho, tem um chá que eu não sei de que ainda, Ele preparou para você, preparou hoje, porque não existe amanhã. Inclusive tem uma história eu acho que alguns aqui conhecem, que já está na glória, irmão Carlos Martinho, muito conhecido. Ele contou certa feita, eu pastoreava ainda Henrique Jorge, era, ele contou, eu me preparei para ver o amanhã, dizia ele,
Eu fiquei aquele dia antenado, tomei isso, tomei aquilo, eu não podia titubear, eu queria ficar acordado. Aí veio lá, 22 horas, ele faz seu alongamento, 23 horas, aí 23 horas ele começou a acender todas as antenas e luzes da sua vida, ele queria ver o amanhã. Foi lá, veio cá, 23 horas e 30, 23 horas e 50, 23 horas e 58, aí ele abriu bem os olhos e eu vou ver o amanhã. Quando deu 23 horas e 59, 23 horas, puf, chegou hoje. Ele não viu amanhã. Sabe por quê? Nem eu, nem você, nós não temos amanhã. O que a gente tem que fazer é agora. E a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz assim, aceite agora, antes que seja tarde demais. Quando esse homem, Lázaro, o pai Abraão disse, se eles não ouvirem o evangelho, a pregação do evangelho, mesmo que alguém vá lá, vai ser um zero à esquerda, de nada aproveitará. A parábola do rico e do Lázaro é o texto mais claro, mais intenso e mais profundo pela minha ótica bíblica, que fala sobre os dois lugares onde vão habitar a alma humana, que é o céu com Deus e o inferno com Satanás. Agora, quem é que escolhe? Quem é que escolhe? Pastor Nazareno, eu fui realizar uma conferência na Igreja Memorial de Parnaíba. Também faz tempo, viu? Eita, mente boa. Daqui a pouco eu me lembro das minhas astutices de criança. E eu me lembro, pastor Marcos, esqueci o sobrenome, tinha um moço que acompanhou a semana toda. Eu até me lembro do que aconteceu com o pastor Oswaldo Smith. Semana toda. Semana assim, quarta, quinta, sexta, domingo, ele estava lá, ele também não sentava. E eu fiz questão, quando terminou, o pastor estava aqui, eu fui lá agradecer a atenção dele, ele gostou de mim. Porque ele foi quarta, foi quinta, e ficava em pé, e você já percebeu que eu não sou de falar pouco, muito embora prometa. Eu estou aqui me torcendo aqui para terminar. Aí quando cheguei lá na frente, eu disse assim, eu quero lhe agradecer a sua atenção, o senhor veio aqui todas as noites da conferência, eu não me lembro, eu perguntei o nome dele, apertei a mão dele e disse assim, por que o senhor não fez a sua decisão? Sabe por que ele respondeu? Não, eu já sou servo do São Vicente de Paula. Assim mesmo. Aí enquanto só nós estava lá, eu disse assim, quem é São Vicente de Paula? O senhor sabe quem é? Disse, o senhor não sabe quem é? Então o senhor consegue confiar em quem o senhor não sabe quem é? Eu tive um professor de Novo Testamento, professor Otoniel, que ele fizeram uma aposta com ele, era um advogado amicíssimo dele. Pastor Otoniel dizia o seguinte, rapaz, vai visitar minha igreja, ele pastoreava a Igreja Batista de São Francisco Xavier, vai visitar minha igreja. Aí ele disse assim, eu vou, mas você vai visitar a minha. A igreja dele era a Igreja Católica de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e lá ainda está lá, até hoje está lá. Ela tem bem assim, no pórtico, assim, um cavalo, assim, tipo cavalo do Zorro, cavalo bem grande, que é a simbologia de um dos santos, São Cristóvão. Aí ele foi visitar a igreja, aí ele disse assim, bom, agora eu tenho que visitar a sua, porque você também tem direito. Você não foi visitar a minha? Eu fui e foi com ele. E ele disse que quando estava subindo os degraus da igreja, tem assim um espaço assim, uma espécie de uma calçada, né? Aí esse advogado foi lá, se prostrou diante do cavalo e fez lá a sua prece. Aí o pastor Toniel só se afastou um pouco. Quando ele se levantou, ele disse assim, rapaz, pelo amor de Deus, o ser humano é mais importante que qualquer cavalo. O ser humano é a essência da vida. Segundo a Bíblia, o ser humano foi criado, e como diz Antônio Neves de Mesquita no seu livro A História de Gênesis, Deus só não criou o ser humano, um outro Deus, porque no universo não tem lugar para dois deuses. Mas ele fez o homem quase que um Deus, ainda disse assim, eu estou te fazendo a minha imagem, a minha semelhança. Você sabe o que é isso, senhores? É por isso que o diabo tem raiva da gente.
É por isso que o diabo tem raiva do homem e da mulher. Porque quando ele olha para o homem e a mulher, ele verá a imagem e a semelhança de Deus. Eu vou te destruir, eu vou te destruir. Aí inventa 1001 coisa, inventa religião, inventa política, inventa 1001 coisa para atacar. E consegue. E consegue. Aí ele, depois daquela conversa amiga, rapaz, eu não acredito que você, com essa inteligência toda, você se submeta a isso aí. Todavia, entrou, participou lá da programação, continuaram amigos. Eu não sei o resultado, mas ele disse que aquela sentença dele em dizer, você se ajoelhar diante de um cavalo, é algo deprimente para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Senhores, Deus se importa tanto com vocês, que Ele mandou Jesus à cruz do Calvário. Aí, o que é que falta fazer? Falta isso aqui, ó. Tem uma historiazinha bem interessante que você conhece, tá? Os irmãos que congregaram comigo, Henrique e Jorge, conhecem também. Um certo homem morava em uma cidade e ele sabia que naquela cidade tinha um tal de um sábio que para o povo sabia tudo. O povo queria saber disso, ia lá, perguntava, queria saber daquilo, ia lá, perguntava, ele era, na verdade, o sábio. Aí este moço, que era um garoto ainda, um jovem ainda, disse assim, eu vou desmascarar aquele camarada. Vou desmascarar aquele camarada. Aí ele foi lá, eu gostaria de ter um debate com o senhor ao público, à luz de todos. Eu quero que o senhor me dê uma orientação quanto a uma pergunta que eu vou lhe fazer. Ok, pode marcar o lugar, contrataram música, etc, etc. Chegou o dia de o encontro do sábio com aquele jovem desafiador. Aí o jovem em casa, como é que eu vou desmascarar esse cara? Como é que eu vou desmascarar esse cara? Ah, já sei. Ele pegou um passarinho, um canáriozinho que ele tinha lá, e disse assim, eu vou esconder esse passarinho aqui na minha mão, que ele é pequenininho, dá para esconder. E esse dedinho aqui, eu vou encostar no pescocinho do passarinho, apertar ele aqui na mão, com o dedinho aqui, e ele vai saber que é um passarinho, e vou perguntar assim para ele, depois que fizer toda aquela apresentação, etc. Senhor sábio, o senhor pode me dizer o que é que eu tenho aqui em minhas mãos? Não dava para esconder o passarinho todo. Resposta fácil, você tem um passarinho, muito bem, agora vem a pergunta final. E ele pensou, eu vou perguntar a ele se está vivo ou se está morto. Se ele disser que está vivo, se está morto, eu só abro a mão e o bicho vai embora. Eu vou desmascará-lo. Se ele disser que está vivo, eu aperto aqui o pescoço, abro a mão e o bichinho vai estar morto. Vou desmascarar esse cara. Preparou. Veio a segunda pergunta, tensão, tem aqueles filmes de tensão, né? O Tubarão, por exemplo, ele não aumenta a música, porque quem faz o temor desses programas não é a cena não, é a música. Eles já preparam, eu me lembro que eu orientei muito meu filho caçula, em filme de negócio de vampiro, tal, etc. Ele fica com medo, eu tirava a música, o som todo, disse assim, pronto, assiste, ele ficava tranquilo. Quando eu levantava, ele fazia, é a música. Né? Aí tem a tal, etc, aí ele veio lá. Ok, tem um passarinho, ele está vivo ou morto? Aí o sábio é aquele que antes de dizer não ou sim, pensa, reflete, analisa. E assim fez o sábio. O sábio disse assim, você quer saber se ele está vivo ou se ele está morto, não é? Ok, depende de você. Se você quiser, o passarinho vai estar vivo. Se você quiser, o passarinho vai estar morto. Aí ele, tu és sábio mesmo, tu venceste. Com o que parece essa história? Com você e a sua salvação. Hoje, você tem essas duas oportunidades. Deus coloca em suas mãos a sua salvação e a sua condenação. E não venha com essa história, como disse esse rapaz lá da Parnaíba, quando eu perguntei, e você, por que não aceitou? Não, porque eu já sou servo de fulano de tal. Esse servo de fulano de tal vai lhe ajudar, ele lhe conhece? Resposta emudecida. Mas Deus colocou hoje a salvação em suas mãos. Você pode ir para o céu se você quiser. Sabe por quê? Porque tudo já foi pago, tudo já foi feito. O caminho já está aberto, o caminho é garantido, o caminho tem luz, não tem tropeço,
Porque o caminho é quem? Exatamente aquele que pagou o preço. Eu sou o caminho, disse Jesus. Nesse caminho você pode ter a sua vida eterna. Por quê? Porque ele disse, eu sou a vida. Nesse caminho você jamais vai deixar de chegar aonde ele quer que você chegue. Por quê? Porque ele disse assim, neste caminho você chega a Deus. Mas você também pode pular desse caminho e ir para o outro. Hoje não depende mais de Deus. Ah, se Deus quiser, Ele sempre quer, porque Ele se importa com você. O que é que você vai fazer hoje? Você vai entregar a sua vida a Jesus ou não? Veja que essa minha pergunta, ela é absolutamente consciente na dependência da sua decisão. Se você quer Jesus, Ele já está com você, Ele já está aí com você, Ele já está lhe acompanhando, o Espírito Santo já está falando ao seu coração, o Espírito Santo já preparou todas as coisas, é Ele quem prepara a nossa vida toda para que a gente tenha esse encontro com Jesus. Tem um teólogo que diz que o Espírito Santo é como um office boy de Jesus, é Ele quem prepara todas as coisas, Ele prepara a música, prepara o texto, prepara o ambiente, prepara a sua estrutura emocional, prepara a sua consciência para que você entendendo, entregue a sua vida a Jesus. E sabe, eu vou fazer uma pergunta a você para terminar. A pergunta que eu quero fazer para você, olha, para você, viu, visitante amigo, eu e você, hoje nós somos aqui o dono da questão. Os membros da igreja aqui, estamos com nada. Importante aqui, eu e você. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, isso, meu irmão, isso. Pode preparar a música. Você entende, aliás, perguntar a todos, tá? Agora os crentes. Quem entendeu o que eu apresentei aqui na nossa palestra, palavra, mensagem? Quem entendeu? Levante a mão. Quem entendeu? Se você não entendeu, não precisa levantar. Ok, muito obrigado. Visitante amigo, olha a pergunta. Se você entendeu o que eu apresentei aqui, se você entendeu, levante sua mão onde você estiver. Entendeu. Ótimo, graças a Deus. Que Deus maravilhoso. Se você entendeu e quer agora entregar a sua vida a Jesus, vem à frente. Vou descer para apertar a sua mão. Estou aqui, ó. Alguém? Quem entendeu? Se não entendeu, não precisa vir, porque vai vir como se não entendeu. Mas se você entendeu e quer agora entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente agora. Pode vir. Vocês podem aí já começar aí. Pode vir. Estou esperando a sua decisão. É sua, é livremente. Você só vem se você quiser. Ó, dedinho no pescoço do passarinho. Se você quiser, está vivo. Se você quiser, está morto. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, Ele garante. Você vai receber a salvação e vai estar salvo. Senão, você está perdido. Alguém? Vou fazer o seguinte. Vou passar a palavra ao pastor Nazareno, aliás, o grupo musical que já está cantando, e logo a seguir o pastor Nazareno retoma a palavra. E a igreja fica em oração, você também, porque esta pode ser a última oportunidade que Deus apresenta à sua vida. Não estou sentenciando, pode ser a última oportunidade que Deus lhe oferece. Que o Senhor continue reinando neste ambiente e em nossas vidas, por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós fomos muito abençoados com essa mensagem, né? Independentemente da decisão que toma, que não seja agora, seja mais adiante, mas a mensagem foi entregue de forma muito fiel pelo colega pastor Deusimar, quem eu agradeço de coração pela sua presença. E eu quero dizer aos irmãos, os meus amigos que aqui estão, as pessoas que não são crentes ainda ou que são crentes, estão afastados do caminho, afastados do evangelho, reflitam nesta mensagem. Peça a Deus que toque no seu coração, para que você venha a não apenas entender, você venha a aceitar o recado que Deus mandou para você nesta noite. Eu sei que não é fácil tomar uma decisão para seguir a Jesus num mundo onde o príncipe é o inimigo, onde tudo acontece pela influência do inimigo, salvando-se apenas aqueles que servem ao Senhor de coração. Não é fácil, mas eu quero que você pense, reflita nisso. Pense em casa, pense hoje, pense amanhã. Agora,
Você não sabe o dia de amanhã, como foi dito pelo pregador. Então, o mais rápido possível, assimile e aceite Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. E nós estamos aqui todos os domingos aqui na igreja. Todo domingo nós estamos aqui esperando certamente que a graça de Deus se instale na sua vida. Então, se venha outras vezes aqui para complementar, se tiver alguma dúvida, me procure. Pastor, eu ouvi a pregação do pastor Deusimar, mas tem umas coisas aí que eu ainda preciso entender. Eu estou pronto a lhe ajudar e lhe entender. Mas eu fico feliz com a forma em que essa mensagem foi entregue nesta noite. Fiel à palavra. Foi Bíblia pura. É o que a palavra de Deus representa para nós. É a mensagem de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Nós somos crentes, vamos dar graças, aleluia, ao Senhor, por sermos o que somos. Porque o apóstolo Pedro diz, agora nós somos a raça eleita, o sacerdócio real. Porque antes nós vivíamos nas trevas e agora fomos chamados para a maravilhosa luz. Jesus quer verdadeiramente tocar na sua vida e no seu coração, tá bom? Mas deixa eu, antes de cantar a última música, fazer alguns avisos aqui, certo? Quinta-feira temos o nosso culto de oração, os irmãos venham para a gente orar uns pelos outros. Tem muito importante a gente ter momentos de oração e de comunhão. Mas eu estou querendo lembrar os irmãos que nós temos uma atividade, passada esta aqui, nós temos uma atividade muito importante, que é o Dia da Família IBP. Será no dia 2 de novembro, dia de finados, e nós, vivos e felizes, estaremos unidos nesse lugarzinho aí. Apaga essa luz aí para ficar mais bonita ainda, apaga só essa de cá. O lugar que nós vamos deve ser esse aí, certo? Isso não é uma banheira não, é uma piscina. É porque ela é pequena mesmo. Pois bem, mas olha a casa, certo? É uma casa boa, grande, bem pertinho da praia. Tem mais foto? Tem primeiro andar? Tem, se não tiver a gente faz, né? Ele vai jogar lá na praia. Tem um gramadinho ali de lado. Pronto, aí essa piscina aí é maior, né? E tem a descidazinha que você já cai dentro d'água, né? Então tá tudo certo ali. Então esse é o lugar aprazível, na Praia do Presídio, certo? Nós vamos no dia 2, eu queria que toda a igreja estivesse presente. Você, seu filho que está afastado do evangelho, leva ele para ter aquele momento de lazer com a gente. Eu vou levar umas camisazinhas para a gente fazer uns torneios de futebol, de casais, certo? Vamos ver lá, vamos brincar um pouquinho lá. E vamos ter um dia muito agradável. Alguns irmãos vão na sexta-feira, já vão um dia antes, à noite, para poder já esperar os irmãos que forem no dia 2. Então os irmãos são convidados, nossos amigos estão aqui, se pretenderem ir, também podem participar do dia da família da Igreja Batista da Paz, tá bom? O nosso agradecimento a todos os nossos visitantes, todas as pessoas que vieram. Eu estou feliz, eu acho que os objetivos foram atingidos em que nós proclamamos a palavra do Senhor com fidelidade. E vamos continuar a obra do Senhor. Deus tem grandes coisas para nós realizarmos e certamente nós o faremos, tá bom? Vamos ficar em pé agora? E vamos, se algum irmão quiser conversar com o pastor vai estar presente, ele pode lhe atender no gabinete, pode lhe atender ali à porta, para você tirar alguma dúvida, alguma coisa, você quer conversar mais com ele, quer entender melhor alguma coisa que para você não ficou claro, o pastor terá muito prazer em fazer isso, como nós temos muito prazer nisso, tá bom? Desejamos que a semana que hoje se iniciou seja uma semana de grandes bênçãos para você. Se você tem algumas coisas para resolver, está numa pendência em alguma coisa, quem sabe essa semana seja uma semana abençoadora para o seu coração, para a sua vida, tá bom? E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam com todos que aqui estão, e com o povo de Deus espalhado em todos os lugares, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém? Abraça o irmão que está do seu lado enquanto nós vamos cantar. Amém.
E em Cristo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso que nós estamos no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus. Meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, igreja. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que você possa estar firme na rocha que é o Senhor Jesus.